estamos de volta. É o último bloco do programa, última rodada de perguntas com os representantes das organizações não governamentais. Uma pergunta para cada uma, a gente encerra depois com as considerações finais do candidato Roberto Numeriano, do PCB, candidato ao governo do estado de Pernambuco. Vou começar então pelo Allan Kardec, por onde nós terminamos. Allan, você. Candidato, um grande mal hoje no serviço público são os contratos que deveriam ser uma excepcionalidade, né? A Constituição assim o prevê, no caso de grande transtorno social, que teria exceção dos contratos temporários. E também o grande excesso de cargos comissionados, que desmotiva o servidor concursado, né? E que traz uma grande quantidade de pessoas desqualificadas para o serviço público. Como o seu governo irá abordar essa questão? A gente tem uma proposta diretamente relacionada com isso. Está aqui na minha frente, que eu posso até explicar com mais detalhes para vocês. Nós defendemos que qualquer serviço público, seja de âmbito municipal, estadual ou federal, ele deva ser racionalizado. E racionalização implica economia de custos para sustentar a máquina administrativa do Estado. Então a gente propõe que seja criada aqui em Pernambuco, sejam criadas 5 grandes carreiras com salários diferenciados, porque efetivamente são carreiras estratégicas, são carreiras que dizem respeito a uma gestão racional do Estado. Na área de saúde, não temos isso, é uma desorganização completa. Na área de segurança pública, também. Na área de gestão, criaríamos um novo cargo chamado de gestor público, né, uma carreira com concurso específico para isso. E na área também de educação, enfim. Essas cinco áreas seriam contempladas, e a área fiscal, que eu esqueci de falar, essa quinta. Essas 5 áreas seriam contempladas para efetivar um trabalho, vamos dizer assim, racional da máquina do Estado. E o que isso implicaria concretamente, respondendo à tua pergunta? A diminuição de cargos comissionados. Eu acho que qualquer governo pode ter um cargo comissionado, alguns cargos dentro de algumas áreas, e seja municipal, estadual, federal, mas seja uma secretaria, seja uma diretoria. Mas isso deve ser o quê? Debelado, isso deve ser controlado. Não podemos ter muitos cargos comissionados que são correia de transmissão de cabos eleitorais de vereadores por dentro da máquina, deturpando, degenerando o serviço público, em detrimento de carreiras técnicas, que são essas que eu citei, também na área de saúde. Então, se a gente continuar do jeito que está, loteando o serviço público com muitos cargos comissionados, isso vai deturpar o serviço em si, a qualidade dele, e vai fazer com que o serviço seja refém de políticos, né? Tanto de um cabo eleitoral quanto de um vereador, de um deputado. Então, para finalizar, deveremos criar essas 5 grandes carreiras estratégicas de Estado, com salários diferenciados e melhores, para poder contemplar e tornar o serviço racional e eficaz. Irã Barbosa. Candidato, qual o seu projeto para a Zona Norte, para atrair mais turistas, gerar emprego e empresas? Irã, a Zona Norte do Recife é rica em produção cultural. Tem atrativos turísticos também que são reconhecidos por todos. Agora ela é muito degradada. Se você pega a Avenida Norte, sai ali da 101, né, e vai avançando para os bairros ditos... Inclusive, assim, cito Olinda, né? A geração de emprego em Olinda é pouca, sim. Empresas. Olinda virou, por força do nosso tipo de regime econômico capitalista, uma cidade chamada satélite, ou dormitório. Muita gente que tem renda ou é empregada e sobrevive em Recife, ganha o seu dinheiro, sobrevive em termos de ter um emprego, uma renda, no Recife. E tem que voltar para casa à noite, porque, no caso, dorme em Olinda. Isso é retrato de falta de gestão. Isso é retrato também o efeito da falta de alternativas. Olinda não pode ser uma cidade apenas turística, como é, e rica nesse aspecto. Ela tem que ter também um polo industrial, né? Ela tem que ter também, juntamente com Paulista e municípios que ficam naquele entorno, um polo industrial que agregue aquelas populações e possam realmente produzir. Paulista, por exemplo, foi conhecida e era no passado conhecida como Cidade das Chaminés. Cadê as chaminés? Foram embora por conta da Revolução
técnica e científica na área de produção de têxteis. O governo ficou omisso olhando isso. O governo não tratou de atrair, com incentivo fiscal, indústrias que pudessem substituir a indústria têxtil que morreu e acabou lá em Paulista. Do mesmo modo é Olinda. É preciso pensar Olinda além do turismo, além das igrejas, além do carnaval. E isso não é feito. Por quê? O governo é omisso. O governo só enxerga Suape, como se Suape fosse o alfa e o ômega do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco. E não é. Jéssica Aragão. Em uma de suas propostas, consta o acesso gratuito à internet para todo o Estado. Como o senhor pretende levar adiante essa proposta? É preciso dizer uma coisa. A banda larga aqui em Pernambuco, ela não é larga nem em Pernambuco nem no Brasil. Ela é lenta, deficiente. É claro que isso passa por uma política nacional, né, de aumento do tráfego de informações na banda larga. Então, é um projeto que deve ser tocado em parceria com o governo federal. Nenhum candidato que chega aqui dizendo que vai fazer banda larga gratuita do dia para a noite em Pernambuco não estará mentindo, porque isso demanda questões técnicas que devem ser resolvidas. A extensão da banda larga é algo técnico também, não é só uma decisão política. É claro que nós, como governante, faremos pressão para que essa questão técnica fosse respondida, aportasse aqui em Pernambuco, e também para que pudesse todo estudante, todo pernambucano de baixa renda que tivesse computador, pudesse ter acesso à banda larga, tivesse acesso à internet. Bom, eu quero agradecer, portanto, a participação dos representantes das organizações não governamentais nesta sabatina desta noite, também os jornalistas convidados que participaram do programa e contribuíram com perguntas, né, os universitários que já passaram por aqui, né, e a você que nos acompanhou até agora nessa entrevista com o candidato do PCB ao governo do estado de Pernambuco, Roberto Numeriano. Mas antes do encerramento do programa, nós vamos às considerações finais do candidato. Temos ainda 2 minutinhos. Candidato, fique à vontade. Telespectador da Nova Nordeste, TV Nova, eu me sinto honrado pelo convite da produção do Pedro Paulo, conhecido meu, colega meu de muitos anos no ramo jornalístico. Me sinto também honrado pela presença de vocês, estudantes de jornalismo, né? E eu ensino jornalismo já faz muitos anos, e também daqueles representantes do movimento social e popular, que são lutadores, resistentes, né? Até porque eles sabem o que sofrem na pele em relação a governos que são omissos em várias áreas, educação, saúde, saneamento, etc. Pernambuco tem 800 mil desempregados, 800 mil. Multiplique aí 800 vezes 3 por casa para você ver a quantidade de pessoas desassistidas. É campeão nacional de tuberculose. E também tem um 5º pior IDH do país. Ora, isso é produto, efeito concreto do capitalismo. A gente tem uma proposta de ruptura com isso, de começo, do começo tem uma discussão de uma sociedade que é socialista, de uma sociedade em que as pessoas não sejam lobo do homem, em que o homem não busque explorar o homem por conta do lucro. Então, esse projeto de sociedade, a gente quer construir passo a passo com vocês, pernambucanos. A gente quer construir colocando os nossos candidatos na rua. O Ivan Pinheiro, que é o nosso candidato a presidente, 21, candidatos aqui a deputado estadual, o Luciano Moraes, Danúbio Aguiar para senador, nossos candidatos a deputado estadual também, o Ivanildo e o Armando Mori, enfim. E a nossa candidatura, que é a candidatura de uma ideia de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, é o nosso projeto social. Agradeço de coração o convite e estou à disposição de vocês no partido, na minha homepage, www.robertonumeriano.com, para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós é que agradecemos a presença do candidato Roberto Numeriano, candidato do PCB ao governo do estado de Pernambuco, na entrevista desta noite. Ontem nós fechamos o ciclo de entrevistas com os candidatos que disputam o Senado. A última candidata a ser ouvida foi a candidata do PV, Renê Patriota. Hoje fizemos o registro, né, das propostas que a candidata defende e defendeu aqui durante a entrevista. Aí, portanto, o momento do registro hoje, às 10 horas da manhã, no cartório Pauliana Porto Notas, na Avenida Getúlio Vargas, 1218. Aí, portanto, o registro das propostas da candidata. Está tudo arquivado aqui
né, e também no cartório de títulos e documentos. Amanhã a gente registra do candidato Roberto Numeriano e amanhã nós vamos ter, a partir das 9h20 da noite, mais uma entrevista. A noite está dedicada ao candidato do PSTU, Jair Pedro. Boa noite a todos e até lá.